Boa noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Boa noite a vocês que nos assistem pelo YouTube dos mais variados lugares. Sejam todos muito bem-vindos e que as suas famílias sejam ricamente abençoadas. Quero lembrar algo sobre cidadania antes de darmos início à palavra nesse Oração e Ação Jovem nesta quinta-feira. Abra aí sua Bíblia, eu peço, em Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, capítulo 22. Nós vamos ler os versículos de 15 a 22. Vamos acompanhar a leitura desse texto do Evangelho. Uma situação aqui vivida por Jesus, por alguns fariseus, herodianos, pelo povo. Vamos lá. Mateus 22:15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em alguma palavra. E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe então um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isso, se admiraram e, deixando, foram-se. Eu não vou me aprofundar nesse texto, há muitas considerações sobre esse texto, mas queria rapidamente lembrar a você o seguinte: nós somos cidadãos de dois mundos, de duas nações, do mundo físico, e somos cidadãos do reino dos céus, dois reinos. Como cidadãos deste reino, do reino dos humanos, físico, do Brasil, precisamos ser bons cidadãos. Cidadãos participantes, cidadãos com consciência cidadã, cidadãos que cumprem a lei, como disse aqui Jesus: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. É importante que sejamos cidadãos cumpridores da lei, cumpridores da Constituição da nossa pátria, que zelem pela liberdade, zelem pelo direito de livre culto, prestar culto. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo e participando de tudo aquilo que está acontecendo no nosso país. Nós precisamos orar pelo nosso Brasil. O Brasil passa por um momento extremamente importante, onde são tomadas decisões que irão reger o futuro dos nossos filhos, o nosso futuro aqui no Brasil. Precisamos ter posições claras, posições firmes, posições cidadãs e corretas, e posições que prezam os valores bíblicos, os valores cristãos. Precisamos agir e orar pelo nosso Brasil. Ore pelo seu país, seja um cidadão participante e consciente da vontade de Deus na sua vida, tenha a coragem de defender os valores bíblicos cristãos. Nós não podemos nos omitir nesse momento de um posicionamento por aquilo que seja a vontade de Deus. Muitos dos nossos missionários, muitos dos pastores em vários lugares do mundo estão sendo perseguidos e sacrificados por regimes que pretendem acabar com a liberdade do culto, acabar com a liberdade de você ter seus valores pessoais, familiares. Nós precisamos estar conscientes da vontade de Deus na nossa vida. Ore pelo Brasil, ore pela salvação do Brasil, ore pela restauração do Brasil, ore para que a vontade de Deus seja imperante no nosso país.
é um tempo da nossa geração ajoelhar e pedir a Deus a bênção, a proteção, a orientação, a direção de Deus sobre o nosso país. Precisamos orar pelos nossos governantes. A Bíblia nos ensina a orar pelos nossos líderes. Ore pelos líderes do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo. Ore por eles. Peça as bênçãos de Deus e a influência de Deus sobre eles. Que os bons líderes sejam guardados por Deus, encorajados por Deus, a eles seja dada a sabedoria, a cada um deles seja dada sabedoria vinda dos céus. Precisamos orar pelo nosso país, pela liberdade do futuro, do presente, pela liberdade de nossos filhos, de nossos netos e das próximas gerações. Eu creio que Deus tem uma obra especial para o nosso Brasil. Precisamos estar unidos, firmes e aos pés de Deus neste momento. Nós vamos orar hoje também por aqueles que fazem aniversário na nossa igreja, fazem aniversário nesse tempo, a Rejane, a Ana Clara, a Rosa, o Jorge, a Simone e o André. Estão enfermos. O Kleber já está muito melhor, quase completamente recuperado. A Rosa, a Rejane e Marilac, orar por eles. Vamos orar pelos pastores, pelos missionários, pelos profissionais de saúde. Vamos orar pelas iniciativas de ação social da nossa igreja. Temos procurado distribuir cestas básicas para aqueles mais necessitados, doar quantidade de leite para os idosos na instituição do Retiro, lá em Campo Grande dos Idosos, a Casa dos Idosos Batista, e nós temos também auxiliado um local, a Chácara dos Profetas, que trabalha na reabilitação de pessoas com dependência química. Se você quiser cooperar, ligue para o telefone 21, é o código 32836047, ou deposite a sua doação, se Deus assim tocar no seu coração, você verá os dados bancários da nossa igreja aí. Lembro que nós estamos com os nossos cultos de domingo de manhã, às 10h30, no nosso templo, acontecendo presencialmente. Então você pode ir. Peço que você ligue para a igreja na sexta-feira, para que você possa se inscrever no culto. Com a preocupação do nível de contágio estar aumentando na cidade do Rio de Janeiro e também aqui na Ilha do Governador, nós estaremos limitando o número de pessoas em 40 pessoas. Então, ligue na sexta-feira, dê seu nome, se inscreva para estar presente no nosso culto de domingo de manhã, às 10h30. Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor, abençoa aquele que trará a mensagem nesta noite. Abençoa o Jonatas, Senhor, abençoa a sua família e abençoa a sua vida cristã, Senhor. Cuida dele. Muito obrigado pela vida do Jonatas, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ouvir o que o Jonatas tem para nos dizer. Boa noite e bem-vindo a mais um Oração em Ação. Como vocês sabem, às quintas-feiras o Oração em Ação é por conta da juventude. Ou a gente traz algum convidado, ou um de nós prepara uma mensagem para vocês. Meu nome é Jonathan Felipe e hoje aprouve ao Senhor me conceder essa oportunidade. Então vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais essa noite, por mais este dia, Senhor. Obrigado pela tua mão que tão forte e tão carinhosamente tem nos conduzido em meio a tantas coisas ao longo desse mês, ao longo desse ano, ao longo de toda a nossa vida. Muito obrigado pela tua proteção, Senhor. Te peço que o Senhor tome a minha vida em tuas mãos, unja o meu falar, meu pensar, meu agir, e para que o Senhor abra minha mente, nossas mentes e nossos corações para a tua palavra, que é boa, perfeita, agradável e que é capaz de mudar as nossas vidas. Muda as nossas vidas hoje, Senhor, para melhor, Pai. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, a mensagem que eu vou trazer hoje para vocês tem por título Duas Mulheres contra um Rei. A gente vai refletir hoje sobre uma questão que, apesar de ter acontecido há muitos e muitos e muitos anos atrás, parece que a gente está lidando hoje com esse desafio.
Isso é uma coisa bem interessante. Não raramente, algumas pessoas têm uma predileção pelo Novo Testamento. E eu entendo. Tem Jesus, tem vários milagres super legais, tem Paulo, né? Tem vários apóstolos, tem Apocalipse, tem muita coisa legal no Novo Testamento. E eu não desgosto, eu amo o Novo Testamento. Mas o Antigo Testamento sempre me deixou muito fascinado. E a história de hoje se localiza justamente lá. E uma das coisas que me deixa fascinado no Antigo Testamento é ver que as situações que aconteceram lá, muito antes de Jesus nascer, se repetem hoje em dia. E se repetem de maneira, às vezes, idêntica, né? E então, hoje eu queria conversar com vocês e pensar a partir de uma história que está em um dos livros do Antigo Testamento. Em um dos livros escrito por Moisés. A gente vai conversar hoje sobre a força de duas mulheres comuns, de duas mulheres simples, de duas trabalhadoras que estavam em uma terra estranha, que estavam fazendo um serviço que, apesar de elas gostarem, elas não tinham amigos poderosos para interceder por elas, mas a coragem delas teceu uma marca muito profunda e que com certeza mudou o rumo das coisas. Elas abriram um precedente, abriram um caminho muito importante. E não à toa, o nome delas está registrado por toda a eternidade na Bíblia. E não à toa, o Senhor nos deixou esse livro com o nome delas para que a gente refletisse a partir da experiência que elas tiveram. Vamos ler a Bíblia? Abra aí em Êxodo, capítulo 1. A gente vai ler do versículo 5 ao versículo 22, ok? Dá um minutinho para você abrir aí sua Bíblia. A minha já está aberta. Bom, enquanto vocês vão abrindo aí, a gente vai conversar hoje sobre quase que um milagre que acontece na vida dessas mulheres. A gente vai conversar sobre Sifrá e Puá. Ok? Vamos lá? E diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 1, versículo 5 a 22. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram as cidades celeiros para Faraó, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietava por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão. E lhes fizeram amargar em tijolos e com todo o trabalho no campo e com todo o serviço que na tirania os serviam. Agora entra aquela parte que eu comentei. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito.
Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. A gente podia parar aqui, né? Mas falta o versículo 22, que ele é muito interessante. Ele fala assim, olha: Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. E a partir daí a história vai se desenrolando e a gente conhece Moisés. Bom, eu selecionei aqui 3 pontos desse texto para a gente refletir. A gente está vivendo um tempo muito estranho, muito estranho. Cada dia a gente recebe uma notícia mais terrível que a outra. É guerra no Afeganistão, que as pessoas se penduram nos aviões que estão decolando e preferem morrer caindo daquela altura do que permanecer num lugar que está recebendo um governo terrorista. Né? É gente sendo presa aqui no Brasil, é gente cometendo crimes hediondos, é um monte de notícias que deixa a gente zonzo. E um ponto que me chamou muita atenção nesse texto é justamente no versículo 17. Quando o rei do Egito, Faraó, a pessoa mais importante daquela terra, dá uma ordem para alguém, se essa pessoa não cumprir a ordem, é muito provável que aconteça uma punição severa. Ou seja, o faraó é uma figura de respeito. Né? O faraó era considerado quase que um semideus pelo seu povo. Mas quando o faraó chama essas 2 mulheres e dá uma ordem para elas, e uma ordem para matar, elas temem a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu queria esclarecer nessa noite. Em tempos de muito medo, devemos temer primeiro a Deus. Esse temer, ele está bem presente nos dias de hoje. A gente tem muito medo. Né? A gente sente temor, mas no sentido de medo. É medo de doença, é medo de violência. As pessoas se magoam umas às outras e a gente acaba ficando com medo de desenvolver relacionamentos. A gente tem medo, a gente teme pela nossa vida, a gente teme pela vida das pessoas que a gente ama. Mas esse texto nos convida hoje à noite a se espelhar nessas 2 que por pouco não foram mártires. Mas essas 2, olha, elas temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Então, primeiro ponto para a gente pensar essa noite. Em tempos de muito medo, devemos temer primeiro a Deus. E esse temor a Deus, no caso desse texto, está bem longe de ser um temor de medo, no sentido de, eu vou me cobrir, eu vou me afastar, como fizeram Adão e Eva, né, lá no Jardim do Éden. Esse temor aqui é um temor de reverência, de amor, de carinho. É um temor que nos desperta aquela certeza fundamental da fé, que é: a salvação vem do Senhor. Ele é o meu pastor e nada me faltará. É desse temor que nós precisamos ter arraigados no nosso coração, nesses tempos tão assombrosos, nesses tempos tão difíceis. E essa é uma palavra que tem sido muito martelada em nosso coração, e não à toa, gente, não à toa. Nós, como o salmista já disse, somos ovelhas que precisam de um pastor. E ovelhas precisam justamente ter alguém guiando-as, relembrando-as do que deve ser feito, de como deve ser feito, porque elas se esquecem. E assim somos nós. Nós nos esquecemos muito facilmente
e às vezes nos esquecemos de verdades fundamentais. Então, que nessa noite a gente possa pensar novamente nisso. Em tempos de muito medo, devemos temer primeiro a Deus. Esse temor de reverência, esse temor que nos convida a lembrar da base da nossa fé, que é a supremacia do Senhor sobre todas as coisas. Um segundo ponto interessante é esse: não estamos sós. Nunca. Nunca estamos sós. Essas parteiras estavam numa terra estranha, estavam fazendo um trabalho maravilhoso. Imagina que trabalho gostoso não é você ajudar alguém a trazer a vida para o mundo, né? A dar a luz. É um trabalho muito bonito. Agora, imagine isso numa terra estranha, numa situação de escravidão, numa situação de dependência, fazendo esse serviço debaixo dos olhares atentos dos seus algozes. É difícil. Elas não tinham ninguém para tomar conta delas, elas não tinham ninguém para tomar conta no sentido de proteger, de ajudar. Elas não tinham nenhum chefe importante a quem elas pudessem recorrer por auxílio. Mas elas não estavam sós. Elas tinham a Deus. E elas tinham a palavra de Deus. Elas tinham em mente o que é principal. E isso leva a gente também a refletir no que é mais importante. Na nossa sociedade, hoje em dia, a gente é muito convidado, às vezes a gente é até impelido a levantar bandeiras, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de candidato tal, eu sou de candidato tal. Mas a gente não deve perder de vista, como diz lá em Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens, né? O nosso dever com as autoridades acaba quando elas vão se afastando do que Deus determina pra gente. Então, Sifra e Puá nos convidam hoje a refletir que, além da gente não estar só, a nossa obediência deve ser a Deus e não aos homens. Então, vamos esquecer super-herói, vamos parar de colocar pessoas em pedestais, né? Vamos parar de criar altarzinho para pessoas e vamos colocar Deus e a sua palavra no centro das nossas vidas. Porque afinal é dele que vem a fonte de vida. Então não há razão pra gente, nesse tempo que está todo mundo pressionando, pra gente cair nessa pressão. Às vezes na faculdade eu sou confrontado, olha, você tem que tomar posição, tem não sei o quê. Hoje em dia, esse texto ele trata de uma questão que é muito atual, é o aborto. E que é o aborto? Não é você ceifar uma vida antes dela nascer? E essas duas mulheres, elas foram muito corajosas dizendo não. Nós não vamos fazer isso. Se recusando e se recusando contra a figura mais importante. Elas foram chamadas pelo faraó depois para serem contestadas. Porque uma coisa que o mundo ainda não aprendeu, mas que nós já sabemos de cor, é que quanto mais batem no povo de Deus, mais o povo de Deus cresce. Quanto mais perseguem o povo de Deus, mais o povo de Deus floresce. Porque esse povo é de Deus. É Ele quem toma conta, é Ele quem cuida, é Ele quem preserva, é Ele quem guia. Então, quando o faraó percebe que, opa, mandei fazer um negócio, mas tá acontecendo o contrário, né? As crianças estão vivendo mais, está nascendo mais, está florescendo mais. Quando ele percebe isso, ele as convoca e elas não negam. E elas ainda dão uma resposta bastante atrevida. Elas falam, olha, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. As hebreias são vigorosas. E antes que a gente chegue, elas já deram à luz a seus filhos. Poxa, faraó, desculpa. Né? Elas ainda meio que insultaram a inteligência de faraó. Mas faraó não era doutor em ginecologia das hebreias, então ele deixou para lá. Né? Deus com certeza interviu no seu coração e fez com que ele desse um passo para trás. Então, primeiro ponto, em tempos de muito medo, não devemos temer ao homem, devemos temer a Deus. Temer no sentido de reverência, de amor, de confiança, porque Ele é por nós.
Segundo ponto, não estamos sós. Nunca. Se Frei Poá não tinham amigos poderosos, não tinham uma associação de parteiras para protestar, elas estavam sozinhas. Mas o Senhor nunca deixou de protegê-las e guiá-las, e os princípios do Senhor, os princípios de Deus estavam em seu coração. Por isso elas fizeram o que é certo, né? Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ok? E um último ponto, que é último, mas não é menos importante, é que Deus abençoa aqueles que o temem, aqueles que o amam. O Senhor é galardoador dos que o buscam. O texto fala que, no versículo 20, Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. O Senhor se agradou de Frei Poá. O Senhor se agradou de ver que o coração, a mente e as mãos estavam no lugar certo, na posição certa. O Senhor se agradou da coragem delas em meio a uma terra estranha, em meio a uma autoridade estranha, em meio a uma pressão muito forte. Elas fizeram o que é certo e o Senhor as abençoou abundantemente. Então não se esqueça disso também. Deus abençoa aqueles que o amam e que o temem. Ainda que passemos por situações difíceis. Eu não consigo nem imaginar como que esse Frei Poá manejaram. Mas o texto passa a impressão de que foi uma coisa bem automática. Elas receberam uma ordem e já pensaram em seu coração: a gente não pode fazer isso. Talvez debateram muito o que fazer, como fazer, né? De repente chegaram na frente do faraó e né, com aquela boca tremenda assim, sem saber o que falar, e o Senhor deu na hora as palavras certas, o Senhor tocou no coração de Faraó, de repente. Mas o texto diz que ainda que passemos por situações difíceis, ainda que a gente seja convocado na presença do rei, na presença do juiz, na presença de quem quer que seja, ainda assim o Senhor é Deus, o Senhor nos ama e o Senhor nos abençoa. Para finalizar, eu queria lembrar, mais uma vez trazendo à memória, que o livro de Êxodo aponta para o Senhor como um grande libertador, em quem devemos e podemos confiar quando este mundo nos assombra. Então, quando essas questões vierem à sua mente, lembre de Frei Poá. Lembre dessas duas mulheres corajosas, essas duas mulheres que abrem o livro de Êxodo, abrem as portas para toda uma revolução que aconteceria depois. O livro de Êxodo, então, aponta para o Senhor Jesus como nosso libertador. E nesses tempos de aprisionamento, nesses tempos de confinamento em casa, que não perdamos de mente, de foco, que o Senhor já nos libertou, que o Senhor há de voltar para nos buscar, que o Senhor nos ama, que o Senhor nos abençoa sim, ainda que passemos por situações difíceis, Ele passa conosco, Ele nos ajuda. Que a gente possa se lembrar que a gente não está só, nunca. Que a gente deve obedecer a Deus em primeiro lugar. E que em tempos de medo, nossa reverência, nosso temor tem que ser a Deus. Queridos irmãos, eu espero que essa mensagem possa ter falado com vocês, assim como ela falou comigo, e que nós possamos colocar em prática esses pontos e que nós possamos pensar nessas duas grandes mulheres que entraram para o Hall da Fama, né, de heroínas, e que a gente possa usar essa inspiração quando essas questões vierem à nossa mente. Essa sociedade que cada vez pressiona os cristãos, que cada vez tenta nos cercear, torrar nossa liberdade, que a gente possa lembrar de Frei Poá e se posicionar, não como as autoridades querem, não como os nossos amigos acham que a gente tem que ser, não como os nossos pais acham que a gente tem que ser, mas como o Senhor determinou em sua palavra que nós devemos ser. Por isso é tão importante que a gente conheça, que a gente busque. E eu falo isso com o maior temor, porque
eu me cobro muito essa intimidade maior com a palavra de Deus. Irmãos, que o Senhor abençoe vocês e que, assim como Sefrai Poá, nós possamos ser guiados por Deus nesses tempos difíceis e que nós possamos ter uma boa resposta, uma resposta pronta, sadia, saudável, para dar àqueles que questionarem a gente, que nós possamos fazer o bem, que nós possamos fazer aquilo que é bom, agradar a Deus e colher as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Infelizmente, como eu falei, no versículo 22, no versículo 21 está tudo lindo, né? No versículo 22 a gente vê que a perseguição de Faraó continuou. Faraó não desistiu e tiranos raramente desistem fácil. Porém, essas duas mulheres honrosas, valorosas, abriram precedente para que toda uma revolução acontecesse logo depois. E nasce Moisés, mesmo nessa situação atribulada, e tanta coisa boa acontece. O povo de Deus sai do Egito, é liberto, e tudo vai caminhando para Jesus, né? O autor e consumador da nossa fé, aquele que verdadeiramente nos libertou do Egito, da casa de opressão, do pecado. Então, que essa história de hoje, que essa história maravilhosa do Antigo Testamento possa aquecer nosso coração e nos dar esperança. Um abraço bem apertado e até a próxima. Muito obrigado, Jonatas, pela sua palavra. Que Deus abençoe você. Você sabe o quanto nós queremos bem a você, o quanto eu te quero bem, e que Deus continue abençoando você para que você seja alguém que leva sempre o Evangelho a todos, inclusive aos da sua própria casa. Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir a Deus neste momento. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade. Senhor Deus, obrigado por esta palavra. Nós queremos suplicar as tuas bênçãos sobre os aniversariantes, sobre os enfermos, sobre aqueles que são profissionais de saúde, Senhor, sobre pastores e missionários espalhados pelo mundo. Livra-nos, Senhor, deste mal que assola a nossa época, mas agora queremos te suplicar pelo nosso Brasil, Pai. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Senhor Deus, abençoa os bons governantes, Senhor, encoraja-os, Senhor, fortalece-os, guarda-os, dê a eles sabedoria, Senhor, e intrepidez, eu te suplico. Mas também suplicamos que o Senhor fale o coração e a mente dos maus governantes, falando e transformando pelo poder que o Senhor tem, que eles possam ser transformados, Senhor, se arrepender dos seus pecados, que haja salvação no nosso Brasil, Senhor, que haja restauração no nosso país. Abençoa, Senhor, todo o brasileiro, Senhor, que acessa a Ti, ora a Ti, Senhor, clama aos Teus pés, que nós possamos viver um tempo, Senhor, melhor, um tempo de liberdade religiosa, um tempo de valores bíblicos na nossa pátria. Que nosso Brasil possa ser, Senhor, um local diferenciado, Senhor, onde o Teu nome é exaltado e a Tua palavra é seguida, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estaremos juntos amanhã no nosso Oração e Ação Kids para as crianças. Nos vemos lá.